pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino faz parte do nosso aparelho reprodutor humano. Se você quer um vídeo sobre o sistema reprodutor feminino, você tem aqui nessa playlist. Não deixe de assistir para que o seu conhecimento fique todo completo. Aqui também nós temos um vídeo que faz a comparação entre o sistema reprodutor masculino e feminino na sua homologia. Ou seja, durante a sua vida intrauterina, no seu desenvolvimento embrionário, o que vai formar cada uma das estruturas no adulto. Tá um vídeo bem bacana, não deixe de assistir. Eu sou a professora Nayane Peixoto e aqui no meu canal você encontra temas sobre morfofuncionais, sistemas do corpo humano, tanto anatomia quanto embriologia, histologia, fisiologia, e eu espero que ele ajude bastante você. Então, para você me ajudar também, eu te peço que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus colegas, que você maratone os vídeos, os temas que tem aqui, e que eu possa te ajudar bastante com esse conteúdo que está presente aqui. O conteúdo desse vídeo, ele foi retirado do capítulo 28 do Tortora e também do capítulo 5 do Gray. Se você quiser ter acesso a esses dois livros, você pode clicar no link que eu deixei aqui embaixo para você, tá bom? Eu espero que te ajude. Agora chega de enrolação, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, pessoal, então vindo aqui, nós temos dos órgãos genitais masculinos as gônadas, que são responsáveis por produzir tanto os espermatozoides, que são os gametas masculinos, quanto a testosterona, que é o hormônio andrógeno masculino. Nós temos as vias condutoras dos gametas, que vão trazer os gametas, os espermatozoides, desde o epidídimo, que é onde eles ficam armazenados após a sua produção, até a ejaculação na porção final da uretra. Nós vamos ver cada um dessas vias, o epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. Nós temos também as glândulas anexas, compostas pelas vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais, responsáveis por produzir o líquido chamado sêmen. Então, o sêmen, ele é composto pelos líquidos provenientes dessas glândulas e pelos espermatozoides provenientes lá dos testículos, das nossas gônadas masculinas. Temos também o órgão copulatório, que é o pênis, que é composto de estruturas eréteis, como o corpo esponjoso e os corpos cavernosos. Então, vamos entender melhor cada uma dessas estruturas. Aqui, nós podemos identificar todas as estruturas relacionadas ao sistema reprodutor masculino. Então, para você visualizar num corte sagital, que você está vendo uma vista medial, essa vista aqui você consegue identificar. Essa é a bexiga, certo? Esse é o reto. Nós temos o sistema digestório e aqui na bexiga nós temos o sistema urinário. Agora, uma coisa interessante que é diferente nas mulheres é que nos homens o sistema urinário e o sistema reprodutor, eles utilizam-se do mesmo tubo quando a gente pensa aqui na questão da ejaculação em si. Então, quando a bexiga ela elimina aqui a sua substância, ela vai passar pela uretra, e a uretra também vai ser o canal por onde vai passar o sêmen durante a ejaculação. Então, essa é a topografia que você observa aqui entre os dois. Depois, nós temos aqui a próstata. Aqui não está dando para identificar direito, mas nós temos as glândulas bulbouretrais, que ficam nessa região aqui da uretra. E nós temos também as vesículas seminais, que ficam dorsais a essa estrutura aqui. Aqui nós temos o pênis. Aqui nós temos o testículo, um testículo representando os dois, porque eles são laterais. E aqui nós temos o escroto que mantém esse testículo. E todas as vias aqui que vão passar e que eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo. Então fica comigo aqui até o final que você vai entender todas essas estruturas aqui. Nessa imagem você consegue identificar também a topografia aqui, que a gente visualiza da bexiga, acima, superior à próstata. E isso é muito interessante, por quê? Porque a bexiga, ela se enche. E quando ela se enche, ela dá uma leve pressionada na próstata. Quando a próstata é pressionada, existe um reflexo, que é a ereção. Então, é muito comum, isso acontece com todos os homens, eles acordam com uma ereção. Isso acontece por quê? Ao longo da noite, foi sendo armazenada urina, a bexiga se tornou completamente cheia, repleta. Isso gerou uma pressão na próstata, o que ocasionou essa ereção matutina, digamos assim, ao acordar. Então, isso é completamente normal por causa dessa topografia. Outra coisa também que é possível você visualizar nessa imagem anterior que eu voltei aqui, é que o reto, observe que ele tem uma localidade bem próxima aqui à próstata. Então,
Hoje nós utilizamos o exame de toque para fazer a palpação da próstata. Então, o médico, a médica vem aqui e faz essa palpação da próstata por meio do reto, porque dá para perceber ali os seus limites, os seus tamanhos, principalmente quando você tem uma hiperplasia de próstata, que pode ser benigna ou maligna, mas que precisa ser investigada. Então, só para ficar claro que a hiperplasia é quando a próstata incha. Então, essa correlação da próstata entre a bexiga, que causa essa questão da ereção, e entre o reto, que é possível fazer essa verificação pelo exame de toque, é muito importante para você lembrar. Bom, olhando externamente, o que você observa na região genital masculina? Você observa tanto o pênis quanto os testículos, mas não é só isso. Se você for traçar linhas imaginárias, na região, nessa vista, que lá na mulher eu chamei de vista ginecológica, né? E aqui eu vou chamar de vista inferior, nós temos dois triângulos invertidos aqui numa linha imaginária. Essa estrutura aqui superior, então, ela vai formar o trígono urogenital. No trígono urogenital, o que eu vou ter? Eu vou conter a maior parte dos testículos e do pênis, e nessa parte inferior aqui eu tenho o trígono anal. O que eu vou conter aqui? Essa região que é chamada de períneo, que é uma estrutura onde não tem nada, uma transição, onde eu vou ter ali músculos e eu vou ter pele, e eu tenho a abertura anal. Então, no trígono urogenital masculino, a gente encontra o pênis e os testículos, e no trígono anal, nós vamos encontrar o ânus e o períneo. Tá, então vamos agora começar analisando essas estruturas que estão externas no homem. Externo, no homem, nós vamos ter o escroto, que é a bolsa que contém os testículos fora da cavidade pélvica, e nós temos o pênis. Então, vamos lá. No caso aqui do escroto, ele é composto por uma pele, essa é uma pele grossa, relativamente grossa, que tem uma coloração acastanhada ou avermelhada, depende da etnia. Nós vamos ter, dentro dessa pele, uma fáscia superficial. Essa fáscia é a fáscia que vai revestir o músculo cutâneo, que é chamado de dartos. O músculo dartos, ele é composto por fibras de músculo liso, e ele junto com outro músculo, esse músculo que está descendo aqui dessa região, nós já vamos falar sobre ela, né? Esse músculo que está descendo aqui também reveste profundamente a essa fáscia superficial do escroto. Nós vamos ter o músculo cremaster. O músculo cremaster já é um músculo composto de fibras esqueléticas, estriadas esqueléticas. Então, nós temos dois músculos que vão estar ali aderidos no escroto e também aderidos no testículo, né? Mais aderidos à pele do escroto do que ao testículo. Esses dois músculos, eles vão fazer o quê? Olha só. Por que os testículos ficam fora da cavidade pélvica? Diferente das mulheres que têm lá os seus ovários dentro dessa cavidade. Os testículos precisam funcionar em uma temperatura 2 graus menor do que a temperatura do corpo. Então, se você tem ali os testículos fora do corpo, você consegue controlar essa temperatura. Só que pode haver um resfriamento, ou pode haver um superaquecimento mesmo pelas condições ambientais. Então, o que acontece? Sempre que o clima está muito frio, né? Vamos pensar, né? Os rapazes que estão aí me assistindo vão saber bem do que eu estou falando. Quando ele entra lá numa cachoeira super fria, aqui em Goiás, lá em Pirinópolis, que é uma cachoeira super fria, principalmente em julho, quando você vai lá, né, nesse período bem frio do ano aqui em Goiás, acaba sendo um pouco mais frio, o que acontece com os testículos? O músculo dartos e o músculo cremaster, eles se contraem e eles aproximam o testículo para próximo da cavidade pélvica. E isso acontece numa taxa tão alta que parece às vezes que o testículo está desaparecendo, né? Parece que ele vai entrar de volta. Ou ele pode acontecer também de uma forma mais sutil, né? Só leves movimentos ali que ajustam a temperatura. Então ele ajuda tanto a reduzir o dartos, a perda de calor, e o cremaster a aproximar do corpo para que ele tenha esse aquecimento. Agora vamos pensar o oposto. Em um dia quente, que você está fazendo uma atividade física, você já está suando, o seu corpo já está muito quente. O que acontece? Tanto o dartos quanto o cremaster, eles vão relaxar e isso vai distanciar um pouco mais os testículos da cavidade pélvica. Então, isso faz com que o dartos aumente essa perda de calor, porque o espaço está maior, a superfície de contato está maior na pele ali, não é mais aquela pele enrugada de quando ele está contraído, é uma pele mais lisa, e também ele vai estar mais distante do corpo. Mas não é só isso também que essa face superficial faz, né? Que é conter esse dartos. Nós vamos ver que ela
promove aqui para dentro do testículo uma septação, né? Ela forma um septo. Desculpa, dentro do testículo não, dentro do escroto, tá, pessoal? Por favor. Então, para dentro do escroto aqui, ela forma esse septo, que é o septo do escroto, que vai separar dois lados. Então, nós temos um compartimento contendo um testículo direito e outro compartimento contendo o testículo esquerdo. Então, os dois testículos ficam separados por esse septo, que é proveniente dessa fáscia, né, superficial do músculo dartos. Bom, podemos identificar aqui também que essa face superficial, ela é contínua à pele do pênis. A pele do pênis é chamada de prepúcio. Então, essa pele, o prepúcio, ela é móvel, ela não é aderida ao corpo do pênis, ela é móvel. A região em que ela vai estar aderida é essa região aqui, que eu estou apontando com o marca-texto, que é chamada de frênulo do prepúcio, ou frênulo do pênis também. É onde ela se adere firmemente ao corpo do pênis e dessa maneira ela se mantém firme aderida. Agora, em todo o restante essa pele é móvel e ela faz esse movimento de ir e vir durante o ato sexual. Além disso, aqui nós temos o corpo do pênis e aqui essa estrutura é chamada de glande. A glande é a cabeça do pênis. Em torno da glande, entre o corpo e a cabeça, nós temos uma região aqui que é chamada de coroa. Se você observar, o pênis, ele tem um formato de seta. Esse formato de seta é um formato também de êmbolo. Olha que bacana, isso é evolutivo. Bem uma curiosidade aí para vocês. O pênis masculino, ele tem a capacidade de, ao ser introduzido na vagina da mulher e ser retirado, ele tem a capacidade de retirar qualquer sêmen que tenha sido depositado anteriormente. Isso acontece em várias espécies que o índice de promiscuidade é alto. Agora, vale um parêntese. Promiscuidade aqui eu não estou falando de um valor moral dentro da nossa sociedade, não. Eu estou falando de um índice evolutivo dentre aquelas espécies que são poligâmicas. Então, se os animais eles têm a capacidade de se reproduzir com mais de um animal ao longo da vida, significa que ela é poligâmica. Agora, a quantidade de animais que ele é possível de se reproduzir, né, que ele está disponível a se reproduzir, é que vai gerando esse índice chamado de promiscuidade. E o índice de promiscuidade da espécie humana ele é alto, né, considerando esses fatores evolutivos, e nós podemos observar. O que acaba ali gerando uma variação nessa promiscuidade é a questão moral, que é uma tecnologia, vamos se dizer, dentro da sociedade humana. Mas não é o foco aqui é a anatomia, eu só quis trazer uma curiosidade para vocês, espero que você tenha gostado. Então, beleza. Então, nós temos aqui a glande, nós temos o corpo do pênis e nós temos o prepúcio, certo? Vamos lá, que nós vamos ver mais estruturas. Fazendo um corte longitudinal do pênis, que é essa imagem aqui, que eu estou apontando com a setinha para vocês, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que bem no centro eu tenho a passagem da uretra, certo? A uretra é aquele canal que vai vir tanto da bexiga quanto do ducto ejaculatório. Então ele vai conter tanto a passagem do sêmen quanto da urina, como eu já falei para vocês anteriormente e vou detalhar ainda mais daqui a pouco. Então fica até o final. O que nós temos aqui? Você vai observar que lateralmente nós temos dois corpos aqui, certo? Um de um lado, outro do outro, e no meio eu tenho o corpo que está contendo a uretra. Nessa imagem aqui de um corte transversal, você consegue visualizar até melhor. O que você observa aqui? Esses dois corpos, certo? Olha, são dois, né? Dois corpos, e esse terceiro corpo aqui contendo a uretra. O corpo, né? O corpo que eu estou falando são cilindros. É como se fossem 3 cilindros juntos entre si, formando um cilindro maior quando ele é encapado, digamos assim, com a pele. Então, beleza. Esses dois corpos cavernosos, eles são formados por essas trabéculas, que são essas perfurações. Se você observar tanto nessa vista aqui quanto nessa vista, você vai ver. São perfurações. Nessas perfurações, passam vasos sanguíneos, artérias e veias. Então, se você observar aqui, nesta imagem, o que você visualiza? Eu tenho aqui uma veia dorsal profunda do pênis e em volta dela eu tenho a artéria do pênis. E esses dois vasos, eles vão mandar bastante ramos ali para dentro das trabéculas desses corpos cavernosos, dos dois, tanto de um lado quanto do outro. Dentro desses corpos, então, eu tenho vasos sanguíneos e eu tenho tecido elástico. O que isso permite? Permite a ereção. O que é a ereção? Nós temos o pênis não ereto, ele tem uma consistência meio flácida até certo ponto, e o pênis ereto, ele é entumecido, ele é rígido. Isso acontece por quê?
Porque quando vai haver a ereção, existe uma vasodilatação. Essa vasodilatação, ela é estimulada pelo nosso sistema nervoso parasimpático, que libera óxido nítrico ali na parede do músculo liso dessas artérias. E essas artérias começam a se dilatar e o sangue começa a encher. Enche, 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 enche. Na medida que o sangue enche essas artérias, né, que o sangue chega mais rápido em maior volume, o pênis inteiro se torna entumecido, se torna maior. Mas, se esse sangue entrasse e saísse, seria como eu encher um balão furado. Então, se eu tenho um balãozinho furado ali, eu tô soprando, o ar entra, mas o ar sai. Então, por que o pênis se mantém ereto? Porque na topografia desses vasos, as artérias, ao inflarem com mais sangue, elas pressionam as veias. Então, eu tenho um retorno venoso menor do que o sangue que chegou. Até chegar num estágio da ereção que não precisa vir mais sangue, mas também tem pouco sangue saindo. Isso é bom até certo ponto, porque mantém a ereção, mas a ereção ela não pode ser mantida por muito tempo, porque ela se torna dolorosa e ela se torna perigosa para a oxigenação ali do pênis, porque essa oxigenação vai acabando, precisa renovar o sangue, mas ele não está indo renovar na medida com que ele chegou. Então, isso é muito problemático. Esse é um quadro clínico, inclusive, que chama-se priaprismo. Ele pode acontecer em condições naturais ou ele pode acontecer por utilização de medicamentos que causam ereção. Então, a ereção, ela tem um tempo, ela precisa ocorrer, ela precisa ser utilizada a favor da pessoa que está com a ereção, né, ser mantida durante o tempo que precisa e depois ela precisa retornar. Essa ereção não pode durar muito tempo, certo? Então tá, e o corpo esponjoso, onde fica nessa história? Ele tem a mesma constituição que o corpo cavernoso, só que as trabéculas são mais finas, a vascularização é mais fina e porque no meio aqui, como você observou, eu tenho a uretra, certo? E mais um detalhe sobre o corpo esponjoso é que a glande, ela faz parte do corpo esponjoso. Então, o corpo esponjoso vem e forma aquela protuberância ali que vai ser a glande. Certo, pessoal? Então, bora seguir. Essa aqui é uma imagem só para você identificar, né, no cadáver, como é que é essa estrutura. Então, você observa aqui, né, as trabéculas bem pequenininhas, por isso chamado de esponjoso, como se fosse uma esponja com perfurações menores. E aqui nós temos as trabéculas bem maiores, que contêm esses vasos mais calibrosos, que é responsável pela maior parte da ereção. Bom, então agora vamos falar dos testículos. Nós já falamos, então, do escroto, que é aquela pele, e o músculo cutâneo que está ali em volta, tanto o músculo dartos quanto o cremaster, que vai revestir ali esse testículo. E a fáscia também, superficial, que é do músculo dartos. Agora o testículo em si. O que eu tenho no testículo? O testículo, ele vai estar revestido aqui por uma túnica, já vou mostrar essas túnicas para você visualizar melhor, né? Por uma túnica fibrosa, que é chamada de túnica albugínea, e uma túnica serosa, que é chamada de túnica vaginal. Isso mesmo, vaginal, não falei errado. Então, ela tem esse nome mesmo. Ele fica um em cada lado, né, da separação pelo septo, e ele vai estar sustentado aqui por todas essas estruturas que juntas passam por uma estrutura chamada de funículo espermático. Já vou mostrar melhor isso para vocês, mas entenda que eu tenho uma vascularização acontecendo aqui nesse testículo. Qual que é essa vascularização? Eu vou ter uma artéria testicular que vai lá levar os nutrientes e oxigenação que o testículo precisa, e eu tenho um plexo de veias. Esse plexo de veias é chamado de plexo pampiniforme. Esse plexo, por que o plexo venoso é maior, inclusive assim, mais cheio de vasos, muitos vasos interligados? Primeiro porque ele que vai levar para a circulação sistêmica a testosterona que foi produzida lá dentro do testículo. E segundo, porque ele auxilia também no resfriamento do testículo. Ele está aqui, ó, profundo ao meu músculo cremaster, ao músculo cremaster do funículo, que está vindo também junto no funículo espermático. Então, essa quantidade de veias ali, né, desse plexo, vai gerar uma dilatação também quando está quente e vai fazer com que tenha uma dissipação de calor. Então, ela também auxilia nesse resfriamento testicular. E quando está frio, a mesma coisa, ela vai ter uma vasoconstrição e vai conter o calor ali e vai evitar a perda de calor. Além disso, nós temos também vasos linfáticos, nós temos o ducto deferente, tudo passando aqui por esse funículo espermático, que eu vou falar melhor para vocês. Agora, vem comigo aqui para essa imagem. O que você observa? Veja bem, eu tenho aqui toda essa túnica aqui externa, tá vendo? Essa túnica externa aqui que eu tô pintando de amarelo, que é
A túnica vaginal. Ela é como se fosse dobrada. Observa, né? Se você acompanhar aqui eu pintando, você vai ver que ela é dobrada. Então, ela vai ter duas membranas dobradas, duas camadas, vamos se dizer, né? Ela toda é uma membrana com duas camadas. Então, eu tenho a camada parietal e eu tenho aqui a camada visceral. A camada visceral, ela vai estar aderente ali à túnica albugínea. A túnica albugínea é essa camada aqui que está revestindo os lóbulos. Já vou falar sobre isso aqui, né? Os lóbulos. Então, essa túnica albugínea, ela é fibrosa. E a túnica vaginal, ela é serosa. E ela é derivada do peritônio. Então, o peritônio, que é aquela capa que reveste os nossos órgãos abdominais, ele contém também os testículos quando ele é formado, lá na vida intrauterina, ainda dentro da cavidade abdominal. Então, ele começa a descer, lá pelo 7º mês de gestação, o testículo já está dentro do escroto, na segunda metade, começa a descer, então lá pelo 8º mês ele já está dentro do escroto, e lá dentro do escroto ele traz consigo essa camada de peritônio que o revestia, então é um resquício. Como que eu posso dizer? É uma pista, né, de que esse testículo ele estava lá na cavidade abdominal. Além disso, ele fica, né, sustentado por esse ligamento remanescente do processo vaginal, que é onde ele se formou lá e ele foi descendo, né, dessa cavidade abdominal, passou pela pelve até chegar lá dentro dos testículos e permaneceu ligado ali pelo funículo espermático. Beleza. Agora vamos falar sobre a túnica albugínea, que é essa túnica, então, fibrosa, que ela vai adentrar para dentro dos testículos e vai formar esses septos. Observem, então o testículo ele é septado e aqui dentro eu vou conter então os lobos e esses lobos ele é formado por vários túbulos seminíferos. Cada lobo tem 2, 3 túbulos seminíferos que são bem contorcidos. Se você observar aqui, ele é bem contorcido, bem contorcido, bem contorcido, bem contorcido. Todos esses túbulos seminíferos que estão nesses lobos convergem para essa estrutura aqui, bem na região medial ali do testículo, que é chamado de rede testicular, no mediastino testicular, beleza? Então ele tá lá bem nessa região média ali, medial, que é o mediastino, e essa rede testicular que recebe os espermatozoides produzidos dentro dos túbulos seminíferos. Se alguém te pergunta, onde é que é produzido, onde são produzidos os espermatozoides? Você vai falar para mim, no testículo. Beleza, mas onde no testículo? Então lembre sempre, dentro dos túbulos seminíferos, beleza? E esses túbulos seminíferos desembocam na rede testicular. A rede testicular, por sua vez, passa para essa estrutura aqui que fica superodorsal, na parte superior, indo para o dorsal aqui do testículo, que é o epidídimo. Já vou falar sobre ele. Então, o epidídimo, ele armazena esses espermatozoides que vão sendo levados até ele. Então, vamos falar aqui um pouco mais sobre essa questão do testículo e dos epidídimos. Aqui, então, se você observar, né, eu vou ter todos esses septos, aqui dentro eu vou ter os lobos, e lá nos lobos, nos túbulos seminíferos, eu vou ter 3 tipos básicos de células. Simples assim. Eu tenho as células que são espermatogênicas, que são as células germinativas. Elas vão se proliferar, vão passar por diferenciação celular e vão dar origem aos espermatozoides. Depois você assiste um vídeo aí sobre a espermatogênese. Logo, logo eu vou subir aqui no canal e eu espero que se você estiver assistindo esse vídeo bem de um futuro distante, esse vídeo já esteja aqui nos cards. Então tá, as células espermatogênicas são aquelas que vão produzir os espermatozoides. Você vai entender isso melhor estudando a espermatogênese. Beleza. Por entre as células espermatogênicas ali, nós vamos ter as células que são sustentaculares. Por entre não, né? Em volta delas. Que também você pode conhecer como células de Sertoli. As células de Sertoli, ela tem algumas funções muito importantes para os espermatozoides, para a espermatogênese e para o testículo como um todo. Uma delas é formar uma barreira, que é chamada de barreira hematotesticular. Então, o testículo ele tem a sua vascularização, porque ele precisa de nutrientes, só que os anticorpos e as células de defesa que eu tenho dentro desses vasos sanguíneos, eles não atravessam para os túbulos seminíferos. Isso acontece por quê? Porque a barreira hematotesticular, ela vai impedir, né, ela vai ser bem firme. Então, as células de Sertoli, elas têm junções bastante firmes, né, elas têm junções fortes, e essas junções fazem com que essas células todas estejam bem fortes e firmes ali em torno desse túbulo seminífero, em torno das células espermatogênicas, impedindo, então, o nosso sistema
imunológico de atacar os espermatozoides. Aí você me pergunta, prof, mas por que o sistema imunológico atacaria os espermatozoides? Porque os espermatozoides, eles vieram de uma meiose, passaram por recombinação gênica, então ele não tem o mesmo material genético que o restante do corpo. E aí o nosso sistema imunológico identifica os espermatozoides como seres estranhos. E aí, gente, o que acontece? Essa barreira hematotesticular protege contra isso e também protege contra outras substâncias que possam passar indiscriminadamente ali. Então ela é formada pelas células de Sertoli, que são bastante justapostas, né? São bastante firmes. Além disso, as células de Sertoli também produzem um líquidozinho e vai secretando no túbulo seminífero. Esse líquidozinho é o que vai ajudando os espermatozoides a se moverem, a serem empurrados até chegar aqui no epidídimo. Então, ela é muito importante. Agora, em torno ali, em algumas regiões do epidídimo, eu vou ter as células que são intersticiais. Ou também você pode conhecer como células de Leydig, ou Leydig. Tem gente que fala assim, não tem problema. As células de Leydig, elas são as células que vão produzir a testosterona. Então, elas são células endócrinas. Ela que produz, então, o hormônio sexual masculino. Então, lá dentro, as 3 células são espermatogênicas, produzem espermatozoides, intersticiais ou células de Leydig produzem testosterona, sustentaculares ou de Sertoli dão sustentação ali, formam a barreira hematotesticular e liberam um líquidozinho lá dentro. Bacana? Então tá, terminamos aqui sobre os testículos, agora vamos entender melhor os epidídimos, ou os epidídimos, né, que são 2, um em cada testículo. O epidídimo, então, ele tem esses ductos aqui, né, que vão receber todo o conteúdo aqui que tá vindo da rede testicular. Então tá produzindo espermatozoide adoidado, o tempo todo. Se você for homem, estiver me escutando, e você for saudável, tiver ali tudo certinho, você tá produzindo espermatozoide, e você nunca vai parar. Você pode ter 103 anos de idade e você está produzindo espermatozoide. Você começa a produzir lá na sua adolescência e nunca mais. Se você conseguir ter uma ereção, manter uma ereção, você é capaz de fecundar uma mulher. Claro que eu estou considerando um homem médio saudável, né? Existem patologias que impedem isso de acontecer. Então, esses espermatozoides que estão sendo produzidos, eles vão sendo empurrados, chegam aqui, vêm dos túbulos seminíferos, chegam na rede testicular e passam aqui pelos ductos eferentes que estão levando esses espermatozoides para o epidídimo. Aqui eles ficam armazenados durante um tempo, até 14 dias eles ficam armazenados. O que acontece aqui? Aqui eles passam por um período de maturação, que vai começar aqui no epidídimo, mas a capacitação espermática vai terminar lá na tuba uterina feminina. Se você não viu o vídeo de sistema reprodutor feminino, clica aqui no card ou olha aqui embaixo depois de terminar esse vídeo e assista. É importante que o espermatozoide fique esse tempo para ser maturado, mas também é importante que ele passe pelo tubo e também pela região toda genital feminina ali interna, para que ele termine a sua capacitação. Beleza, isso é muito bacana, por quê? Porque já seleciona aqueles espermatozoides ruins, de uma qualidade genética ruim. Aqui dentro, os espermatozoides que não desenvolvem nenhuma mobilidade, eles vão ficar, eles não vão para a ejaculação. E eles ficam aqui no epidídimo e eles são depois reabsorvidos. O epidídimo tem a capacidade de recaptá-los ali, gerar uma digestão e pegar os nutrientes provenientes disso e mandar para a circulação. Então ele vai ter uma parte aqui que é mais dilatada, que é chamada de cabeça do epidídimo. Eu tenho essa parte aqui, que é chamada de corpo, e eu tenho essa parte que é chamada de cauda do epidídimo. A cauda do epidídimo, ela é contínua ao ducto deferente. Olha aqui o ducto deferente que vai levar esse espermatozoide lá para cima para a ejaculação. Então, toda essa cauda do epidídimo aqui, enquanto tá tudo espiralado, né? Você vê que ele é bastante espiralado aqui na porção inicial e ele vai diminuindo esse espiralar até chegar nessa parte do ducto deferente que ele é liso. Por que vocês acham que é importante ele ser espiralado? Pensa em um minuto. Não, pensa um minuto não, bora para a aula aqui. Ele é importante que ele seja espiralado porque você aumenta a superfície de contato. E lá na superfície interna, né, no revestimento interno do epidídimo, nós vamos ter como se fosse ali microvilosidades, né, do tipo estereocílios. Essas microvilosidades, esses estereocílios, eles também aumentam muito a superfície de contato ali. Porque lembra que o epidídimo também faz essa digestão e recaptação e reabsorção dos espermatozoides ruins, de qualidade ruim. Então, essa superfície é importante, tem espaço para muito espermatozoide e acaba também permitindo essa questão de reabsorção. Beleza? Então, bora pra frente. Coloquei essa imagem aqui no cadáver, só para você visualizar como é que acontece. Aqui, então, o funículo espermático, que
de uma região assim, indo da distal para proximal, nós vamos ter aqui, né, o ducto deferente passando aqui por dentro do funículo. Aqui eu vou ter a cauda do epidídimo contínua com ele, aqui eu tenho o epidídimo. Aqui eu tenho o testículo e aqui eu tenho a túnica vaginal. Tá vendo que ela é separadinha do testículo porque ela tem uma cavidade entre a parietal e entre a visceral. Beleza. Então, se eu cortar, o que eu vou observar? Todos os túbulos aqui do epidídimo, eu vou observar os lobos, eu vou observar também as raias, né, dos túbulos seminíferos e tudo mais. Então, bora seguir. Agora vamos falar especificamente dos ligamentos, que eu já fui falando aqui e ali, mas agora vamos organizar esse nosso raciocínio aqui. Então, beleza. Como é que o pênis e os testículos, né, o escroto, ficam sustentados do lado de fora do corpo? Eles ficam simplesmente soltos? Não, eles ficam ali aderidos na parede do corpo e eles têm ligamentos que os sustentam. Então, primeiro, nós vamos ter os ligamentos que sustentam o peso do pênis, certo? Nós vamos ter dois ligamentos aqui, se você observar nessa imagem aqui, nós vamos ter o ligamento fundiforme do pênis e nós temos o ligamento suspensor do pênis. Então, o fundiforme, ele vai surgir a partir da parte inferior da linha alba, na parede mesmo, da cavidade abdominal, da superfície abdominal, já vou mostrar para vocês. E o ligamento suspensor do pênis, ele vem a partir da sínfise púbica. Então, ele está ligado tanto na parede abdominal, quanto na articulação ali da sínfise púbica, na margem ali da região do osso púbico. Então, ele está bastante sustentado ali. Já os testículos, eles vão estar, né, sustentados de cada um dos lados pelo funículo espermático, que é o que eu já mostrei para vocês anteriormente. Esse funículo espermático, ele é perfurado, é como se fosse uma capinha. Essa capinha, inclusive, é chamada de anel. Então, por dentro do anel passam as estruturas ali que eu já até mencionei para vocês. Então, eu tenho um anel inguinal profundo, que ele tá lá dentro, tá mais para cima, na cavidade abdominal. Não necessariamente na cavidade, na verdade, ele vem de uma perfuraçãozinha ali, que vai estar na parede ventral da parede abdominal, na aponeurose ali do abdominal transverso. Então, seu músculo abdominal transverso, ele vai ter uma perfuraçãozinha. Essa perfuraçãozinha é o anel inguinal profundo. Ele vem lá de cima. Beleza. Mais abaixo, mais distalmente ali, nós vamos ter essa porção, que ela já é uma porção superficial, porque ele já emerge aqui fora da cavidade pélvica, mas ainda contínuo à pele. E lá dentro, o que nós vamos ter? Lembra de novo, o músculo cremaster, lembra? Já falamos sobre ele. Nós vamos ter o plexo pimpiniforme, que são os vasos ali, né, as veias, já falamos também. A artéria testicular, os vasos linfáticos. Vamos ter também o ducto deferente que está subindo junto com... o fluxo é mais ou menos assim, espermatozoide e sangue venoso está subindo e o sangue arterial também está voltando, está entrando no testículo. Beleza. E além disso, nós vamos ter um nervo, que é o nervo ilioinguinal, também passando por essa região ali e vai gerar inervação dessa região. Beleza? Aqui, só para você visualizar, nós temos essa fáscia externa abdominal. Numa vista ventral, nessa imagem aqui, eu tenho todos os músculos da parede abdominal e eu tenho uma fáscia bem superficial que reveste toda ela. Ela é contínua à pele, tanto aqui do escroto, quanto a pele do pênis, né, o prepúcio. E ela vai estar aqui contínua a toda essa região abdominal. Aqui, como eu disse para vocês, né, passa o funículo espermático. Olha aqui o funículo espermático passando por toda a margem aqui do osso pélvico, né? Então, o ligamento inguinal junto, esse ligamento inguinal, ele tá ali gerando toda essa sustentação. Então, tudo isso tá nessa região. Se você olhar aqui de uma vista também em corte sagital, você consegue visualizar ela revestindo toda essa estrutura aqui até a base do pênis. Olha, a base do pênis, ela fica aqui dentro da cavidade pélvica. Agora, vamos falar das vias condutoras. Já comecei a falar para vocês sobre o ducto deferente. Então, espermatozoide foi produzido aqui nos testículos, armazenados no epidídimo, começa a subir. O ducto deferente, ou canal deferente, não estou falando errado, é deferente mesmo, ele sobe, passa por dentro do funículo espermático, né, todinho, e ele adentra a cavidade pélvica, certo? Até aqui ele está na superfície, ele ainda está na parte superficial.
Quando ali adentra, ele vai passar aqui pela porção lateral e vai para a porção dorsal da bexiga. Observe. Daqui, nessa região, ele vai receber os ductos das vesículas seminais. Já vou mostrar elas para vocês. E quando ele sai aqui dessa região que ele recebeu os dois ductos, ele passa a se chamar agora ducto ejaculatório, beleza? Ducto ejaculatório. E aí eu vou ter vindo aqui um de cada, certo? Um de cada testículo. Eles se confluem para essa região aqui e eles se encontram, formando um único ducto ejaculatório. Eu tenho dois ductos deferentes que subiram lateralmente aqui, entraram, receberam aqui o conteúdo da vesícula seminal e se encontraram. Pronto, agora eu tenho o ducto ejaculatório. Aqui o ducto ejaculatório ele passa por dentro da próstata e a próstata vai eliminar ali dentro a sua substância também. Aqui nesse pontinho ele encontra a uretra, mais especificamente a parte prostática da uretra, ou também chamada de uretra intramural. A parte prostática da uretra encontra e agora eu tenho a uretra que vai sair do corpo, beleza? Vai sair da cavidade pélvica, né? Parece até que não faz parte do corpo, mas vai sair da cavidade, né? Corpórea, vamos se dizer. A parte da uretra que vai passar aqui, né? Bem na região dos músculos da abertura pélvica aqui, do diafragma urogenital, é uma parte da uretra chamada de uretra membranácea ou membranosa, porque não tem mais nada, só a musculatura e ela tá saindo. Logo ela adentra aqui no corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso, então, vai conter toda essa porção aqui da uretra até a sua região distal, onde elimina-se o sêmen ou a urina, depende do que estiver acontecendo. Olha, observe aqui que a raiz do pênis, né, ela está aqui bem nessa região, né, do períneo, bem nessa região muscular. Temos, inclusive, o músculo aqui, que é o músculo levantador do pênis, que auxilia ali naquela manutenção. E, como você já entendeu, o trajeto dessas vias condutoras, ele vai tanto levar os espermatozoides, mas como também receber o líquido seminal. Então, eu tenho no sêmen o líquido e eu tenho os espermatozoides. O espermatozoide está vindo lá de baixo, ele vem lá de fora, ele entra na pelve, depois ele sai. E no caso dos líquidos, eles são injetados ali no ducto ejaculatório e também na uretra. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter dorsal aqui a bexiga urinária, duas vesículas, certo? Que são as vesículas seminais. Essas vesículas seminais, ou glândula seminal, como o Tortora traz aqui nessa imagem, elas vão produzir um líquido que é composto de frutose, ele tem um pH ali mais alcalino, que vai ajudar a acidificar ali vai ajudar a reduzir a acidificação da uretra, porque a urina, ela é ácida, ela passa por ali, então o sêmen não é ácido. Então, começa por aí, né? As vesículas seminais põem esse líquido, tem um pH mais alcalino, tem frutose, que vai dar energia, tem prostaglandinas, então nós temos várias substâncias ali que são eliminadas. Chegando aqui, né, os ductos deferentes recebem o conteúdo dessa glândula, se encontram aqui nessa parte do ducto ejaculatório e aí eu tenho dentro lá a próstata. A próstata, ela tem esse formato aqui, meio que de rosquinha, né? O Tortora traz, inclusive, falando um formato de rosquinha. Esse formato todo aqui, ela vai ter lá no seu parênquima células também produtoras de substâncias. Ela também vai produzir prostaglandinas, ela vai produzir substâncias que são capazes de digerir ali até certo grau, porque vai ajudar ali na fecundação, né, que são os fatores prostáticos, o PSA. Nós vamos ter também várias substâncias como lisozimas, que vai ajudar ali matando micro-organismos que possam estar na uretra ou na via genital feminina também. Então são várias as substâncias do líquido prostático. Se juntou ao líquido da vesícula seminal. E aí, por fim, nós vamos ter aqui na porção membranácea da uretra duas glândulas que são do tamanhozinho de um ervilha, né, um grãozinho de ervilha, que são as glândulas bulburetrais. Essas glândulas bulburetrais aqui, elas terminam de secretar uma substância nesse sêmen. Só que elas começam a sua secreção antes, na excitação sexual. E o líquido que ela produz ali
ele auxilia, como se fosse um tensoativo, sei lá, um surfactante, que auxilia ali na abertura da uretra, auxilia ali na abertura da porção final, né, do osso externo da uretra ali, para que o sêmen passe, justamente porque o sêmen é muito viscoso. E ele também vai ter ali a capacidade de lubrificar, de gerar toda essa questão aí. Esse líquido em si não contém espermatozoide. O homem elimina ali de 2 gotas, mais ou menos, 1, 2 gotas, durante a excitação, antes da ejaculação. Só que ele em si não tem espermatozoide. Mas qual que é o problema? Os espermatozoides, eles são produzidos o tempo todo e armazenados. E eles podem ir saindo e podem subir. Se ele ganha essa via aqui e ela está lubrificada, ele consegue sair junto. Então pode conter espermatozoide, mas ele não vem desse líquido em si. Ele vem já das vias urinárias, de talvez outras ejaculações, porque ele é resistente, ou não, ou porque está subindo mesmo, está com muito espermatozoide, e ele ganha esse líquido e ele consegue sair. Então, existem pessoas que engravidam mulheres com esse líquido apenas, né? Naquela brincadeira do coito interrompido, ele vai, brinca, depois quando ele resolve pôr o preservativo ou o ejacular ali, sem estar no canal feminino, ele acaba já levando ali um espermatozoide. Para haver uma fecundação, eu só preciso de um ovócito e um espermatozoide. E você imagina isso, se eu tiver o azar ou a sorte, né? Muitas pessoas querem engravidar, de ter esse espermatozoide lá na hora certa ou errada, vai haver essa fecundação. Pessoal, então ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu fiz com muito carinho para você. E por isso eu te peço, se ela te ajudou, se você gostou, dá seu like aqui, isso ajuda o YouTube a distribuir as minhas aulas. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o meu canal está começando quase que do zero, então eu peço a sua ajuda para me ajudar a crescer esse canal. Então comenta aqui, tire suas dúvidas, eu vou estar pronta para responder em outros vídeos e eu espero que você possa, né, utilizar esse conhecimento aqui para se dar bem nas suas aulas, nas suas provas e que isso possa te ajudar de alguma maneira. Até o nosso próximo vídeo. Tudo de bom para você!